Os homens do fraco não deixam nada por cobrar. Sejam bem-vindos mais uma vez aos Homens do Fraco. Entramos no quarto episódio e hoje, a nível nacional, vamos cobrar 2 mamarrachos de metal podre em Lisboa e que pretendiam ser uma homenagem aos médicos. E com isso vamos também tentar perceber porque é que a Iniciativa Liberal quer ouvir o Dr. Manuel Pizarro acerca das alegadas dificuldades em abortar no SNS. E vamos cobrar também os professores. Para já ficamos assim, ainda nos arriscamos a apanhar uma nega e daqui a pouco então haverá mais detalhes. No estrangeiro cobraremos a prisão de vários elementos da construção civil turca, na sequência do trágico sismo, e depois do rebentamento dos balões chineses, na semana passada, esta semana vamos cobrar o rebentamento do Nord Stream 2. Já sabem, se conseguirmos lá mais para o fim, faremos 2 cobranças estratosféricas, falaremos da polémica com o novo jogo do Harry Potter e a intenção da Igreja de Inglaterra, que quer mudar as escrituras para que Deus, Nosso Senhor, seja de género neutro. Por mim até ficávamos só com esta, falávamos também dos 4 Cavaleiros do Apocalipse e íamos embora daqui. Mas, continuando, deixem-me só, entretanto, apresentar. Eu sou o Zé Carlos Barbosa e comigo o Diogo Hofbauer e o Gonçalo Galvão Gomes. Boa noite, meus senhores. Olá, amigos. Ora, o primeiro hoje é o Diogo Hofbauer, e se na semana passada começámos com alguém em Berlim, hoje começámos com alguém que está a partir de Gaia, que não é uma cidade menos importante, mas para falarmos de Lisboa. Foi em Lisboa que o Sr. Presidente da Câmara, rodeado de amigos e do Ministro da Saúde, com pompa e circunstância, inaugurou 2 estatuetas cheias de buracos, mas tapadas com a máscara. As estatuetas, não os presentes. Mas não ficámos por aqui. Entretanto, a Iniciativa Liberal, de mão dada ao PAN e ao Bloco, decidiram chamar Manuel Pizarro para explicar as baixas taxas de aborto no SNS. Diogo, eu não te via tão apreciador de arte, assim, arte deste calibre, preocupado com as... E aqui eu quero-te perguntar se estás preocupado com os buracos das obras de arte ou estás preocupado com as prioridades nas preocupações destes partidos, o PAN, o Bloco e a Iniciativa Liberal? Olá, amigos. Não, a questão artística, vou deixar mais a avaliação artística, deixo mais para o Gonçalo. Tenho que dizer que esta homenagem aos profissionais de saúde pelo combate ao vírus é absolutamente merecida. Eu não consigo imaginar o que é que seria de nós se não tivessem sido os seus TikToks, o seu complexo messiânico e as suas partilhas em stories dos posts do Dr. Gustavo Carona. Nós estaríamos certamente perdidos. Sem sarcasmos, este heroísmo dos profissionais de saúde na fraudemia levanta de facto questões, porque quando nós confrontamos covideiros com a atual mortalidade, falam-nos em falta de acesso aos cuidados de saúde como o grande responsável. Ora, como é que os profissionais de saúde são heróis de um período que prestaram tão poucos cuidados que isso provocou um aumento da mortalidade sem precedentes? Eu diria que isso não faz deles heróis, não é? Faz deles cúmplices. Isto, obviamente, pegando na premissa covideira, que é que oncologistas estavam em casa em vez de estar a dar consultas. Isto é a justificação covideira para o excesso de mortalidade. Porque nós estamos a homenagear as pessoas que, por não exercerem a sua profissão, provocaram um aumento brutal da mortalidade. Das duas, uma, ou admitem que admitem os efeitos evidentes da injeção na mortalidade, ou então atribuem a mortalidade às falhas nos cuidados de saúde, e nesse caso os médicos não serão heróis, serão cúmplices, não é? Hipocondríacos. Podem dizer-me que seguiram as regras, fizeram-nas, adoraram ser heróis, e pronto. A vida de um enfermeiro em Portugal é de facto muito complicada, mas também é complicado não deixarem visitar familiares na sua hora de morte, enquanto os enfermeiros faziam dancinhas e coisas. Dito isto, desculpem, as estátuas estão carregadas de simbolismo, porque as cabeças dos profissionais de saúde, como tu muito bem apontaste, Zé Carlos, estão visivelmente ocas. Simbolizam assim, e esta é a parte em que eu já entro na análise artística e simbólica da cena, simbolizam assim a ausência de racional que está associada a todos os métodos de mitigação do vírus, do qual se destaca, obviamente, a fralda facial, também ela muito bem representada. Eu acho muito bem que fique imortalizado, porque vai servir sempre de lembrança do quão manipulável e indigna a humanidade é capaz de ser.
E esta é a parte em que eu vou ligar, e eu falei em indignidade, que eu vou ligar com esta questão do meu ex-partido Iniciativa Liberal, porque no meio deste absoluto caos na saúde em Portugal, e numa altura em que devíamos estar a fazer o rescaldo desta criminosa gestão da fraudemia, com visíveis resultados catastróficos a todos os níveis sociais, a ele chama os maiores responsáveis da saúde em Portugal. Bem, para falar do aborto, mais concretamente na falta deles. Para estes anormais, há excesso de mortalidade em adultos e falta de mortalidade em fetos. Pior, nós devemos nos focar nestas mortes que pecam por defeito. Isto porque, naturalmente, entre os dois temas é obviamente preferível poder abortar facilmente do que andarem a investigar isto tudo e acabarem por concluir que está tudo a cair como moscas por causa das obsessões hipocondríacas e autoritárias de burros como ele. Infelizmente, a ele não dá mais, não dá para mais do que isto. É triste, é deprimente, é embaraçoso. Consta que sentem que derrotaram o conservadorismo bafiante na convenção e que então agora irão dar uma guinada definitiva que estavam envergonhados em fazer. Eu não sei exatamente em que direção é essa guinada, mas é rumo a um destino em que o acesso ao aborto é mais relevante do que o excesso brutal de mortalidade. Claro que este excesso de mortalidade não convém admitir, porque a IEL é o partido mais cobarde em Portugal, não é o pior, mas é o mais cobarde. E como cobardes que são, nunca tomaram uma posição forte em relação aos abusos da fraudemia e não o fizeram porque concordavam com eles. Portanto, são cúmplices das mortes e, como tal, será sempre mais seguro focarem-se nos feitos. Nós estamos num nível de imoralidade e de indignidade que, enfim, ou levamos com a leveza nihilista que eu tento levar, ou íamos andar aí a distribuir chapadas, porque era o que esta gente merecia. Bem, estás. Eu estou. Estás mesmo. Portanto, a tua desistência é efetiva, quer dizer, não. Não, isto foi só um preâmbulo do anúncio do meu regresso. Estás Com mesmo. um começo destes, qualquer coisa que nós digamos agora já não Pois tem pá, importância, né? eu a Isto fica ti. o pelo para nos proteger. Exato. Eu nem sei se tens alguma coisa para acrescentar, Gonçalo, porque eu de ti Tenho, queria eu tenho ouvir só sempre uma coisas crítica para acrescentar. artística. Eu tenho sempre coisas para acrescentar. Então, Mas eu sim. quero começar por agradecer-vos, José Carlos e Diogo, por serem a minha companhia no dia de São Valentim. Sim. É um dia importante e nós estamos a passar aqui os três É o dia juntos. dos afetos. E É o dia da isso. disfunção erétil, portanto, É o dia eu acho europeu, que não é? é isso que o Gonçalo se refere. Certo. É melhor não entrarmos em muitos Não, eu detalhes. tive, Portanto, eu saltando. tive, eu tive que pedir uma licença, deixa-me só dizer, e a minha esposa, que é muito generosa, assinou um documento em que me libertava durante algum tempo para eu falar com os meus dois amigos. Portanto, mas adiante. Ora, deixa-me ouvir então a tua crítica artística acerca das estátuas Muito e bem. acerca da ida do Pizarro, chamados pela IEL, pelo PAN, o teu antigo partido, não sei se vais também falar dele, e do Bloco. Não, nós só vamos falar de coisas que interessam aqui. Portanto, eu quero começar por dizer que no jornal em que eu escrevo, no Portugal Post, eu publiquei um artigo no ano passado em que dizia que a eleição do Carlos Moedas foi um dos melhores acontecimentos políticos em Portugal em 2021 e quero aproveitar a oportunidade para duas coisas. A primeira é pedir desculpa aos meus leitores. A segunda é propor a criação do grupo Lesados nas expectativas sobre Carlos Moedas, porque provavelmente não serei o único. Carlos Moedas, desde o lamento à representação excessiva de retratos de homens brancos no edifício da Câmara Municipal. Há umas semanas falámos na gestão mediática da construção do altar, e esta semana falamos destas estátuas. Mas as Claro que os estátuas. médicos... Faz só aqui, deixa-me só fazer aqui um pequeno parênteses. As estátuas terão sido encomendadas por ele. Não sei, mas ele estava É ele que lá está, não é? orgulhoso, ele estava feliz e orgulhoso de as apresentar. E claro que os médicos merecem toda a nossa consideração. Eu e o Diogo temos opiniões que nem sempre estão alinhadas, e aqui não é que não estejam alinhadas, mas não estão completamente alinhadas. Eu acho que há muita coisa que os profissionais de saúde fazem, e ele também acha, e eu entendo o racional do argumento dele, mas há de facto que valorizar, não
por causa dos últimos 2 anos, mas por causa se calhar dos últimos 30, os profissionais de saúde, não só os médicos, os enfermeiros, que é uma profissão muito maltratada em Portugal, os auxiliares da ação médica, todos eles merecem muito, muito respeito, mas estátuas para aqui, ainda para mais, aquilo é feio que dói. Eu não sou propriamente um especialista nessa área, mas aquilo é É mesmo arte. donho. Quanto à iniciativa liberal, não é que esteja contra o facto de terem chamado o Ministro da Saúde ao Parlamento, mas a urgência deste tópico diz muito sobre as prioridades da iniciativa liberal. A verdade, a ser verdade que alguns hospitais não têm capacidade para realizar interrupções da gravidez e as pessoas têm que se deslocar a outros sítios. Infelizmente, o que não falta são situações em que os hospitais não têm capacidade e as pessoas têm que andar aos saltos, muitas vezes do Algarve para Lisboa, ou da Guarda para Coimbra, e muitas vezes são doentes oncológicos ou estão em situações de emergência, mas isso parece menos importante para a IEL. Cada um escolhe os combates em que se envolve, cá estaremos para ver o que dirão as próximas eleições. Mas deixem-me só, então, antes de avançarmos para o teu tema, Gonçalo, o teu tema nacional, deixem-me só perguntar-vos, mas não acham, por exemplo, que possa ter havido aqui, da parte da IEL, pelo menos, não sei se do PAN, mesmo do PAN e do Bloco, eles querem chamar o Pizarro porque ele ainda não houve, assim, grandes justificações para o chamar, então aproveitaram este bocadinho para começarem a chatear outro ministro, quer dizer, eles têm sido chamados um atrás do outro ao Parlamento por uma questão ou outra. O Pizarro ainda não tinha sido chamado, digo eu, quer dizer, houve aquelas problemas todos com as urgências pediátricas, e aqui é aproveitar a onda e também há agora, não é só com as urgências pediátricas, agora também há um problema com as baixas taxas de pedidos de aborto, não é? Pelo menos eu entendi aquilo que fui lendo, eu entendi que fosse isto. Não acham que pode ser só um aproveitamento para chamá-lo, Mas para pressionar um bocadinho? esse aproveitamento era possível fazer, e eu fiz esse ponto. Esse aproveitamento, ou nem era aproveitamento, era perfeitamente legítimo chamar, na situação em que nós estamos atualmente, chamar o Ministro da Saúde ao Parlamento para prestar declarações aos deputados e para responder a perguntas. Isso é mais do que óbvio que ele tinha de o fazer até. Porque nós estamos com um excesso de mortalidade absolutamente inaudito. Eu fiz este ponto. Não convém é tocar nesse excesso de mortalidade, porque podem-se levantar Questões questões, complicadas. sim, complicadas, e levantar e descobrir certas coisas que foram varridas para debaixo do tapete. E aí ele também não quer isso, aí ele foi cúmplice desse processo. Hum, Muito bem. Avancemos então, porque ainda estamos no país e o Gonçalo Galvão Gomes quer cobrar aos professores. O que é que eles te devem? Estás ressabiado com algum professor da tua juventude? Olha lá, foste bom aluno. Não, nem por isso. Eu só fui bom aluno a partir da idade adulta, porque a minha juventude não foi muito bem, não foi muito disciplinada. Então o que é que queres cobrar? Diz lá. Eu devo mais aos professores do que eles me devem a mim. Isso é de certeza, e a maioria de nós, se não todos, reconhece o papel essencial dos professores na nossa sociedade, e é uma causa que eu genuinamente tenho simpatia. A começar porque sou crente na meritocracia, e creio que os bons professores, aqueles que são bons, que dão a extra mile, que se esforçam para ter bons resultados, não creio que sejam suficientemente valorizados. O grande desafio aqui é mesmo distinguir, ou entender como é que se distinguem os bons dos medianos ou até os bons dos maus, porque há professores, como em todas as profissões, que não são tão bons. Eu também apanhei alguns. O sistema dos moldes em que está não me parece que faça essa distinção, e também não estou convencido que os sindicatos ligados ao setor estejam particularmente interessados em fazê-la, em premiar mérito ou criar criar um sistema de avaliação que seja robusto e equilibrado. O interessante nestes protestos mais recentes é que também acontecem à margem dos sindicatos, e isso também lhes dá, na minha opinião, uma outra imagem. Dá-lhes mais credibilidade. Eu dei uma vista de olhos nas reivindicações, há muitas, e porque temos pouco tempo, vamos só focar em 2 ou 3. A maior queixa é o congelamento das carreiras e o tempo de serviço. Estão em causa 9 anos e meio em que os professores ficaram com as carreiras congeladas, sem progressão, e isso reflete-se não só no salário, mas também nas reformas. O governo concordou anteriormente em restituir 2 anos e 9 meses, mas ainda há um período de cerca de 6 meses, 6 anos em falta. A reivindicação parece legítima, mas também parece legítimo que o governo não queira ceder, porque também ao fazê-lo
não só terá que fazer para os professores, mas para as outras classes profissionais, que também ficaram com as carreiras congeladas, e é provável que não haja dinheiro para isso. É preciso também que entendamos que o país talvez não tenha dinheiro para isso. Outro dos problemas é a progressão nas carreiras. E este é um problema que eu estou de facto sensível, porque existem escalões que estão bloqueados e dependem das vagas que estejam disponíveis. Isso traduz em que, mesmo que um professor tenha uma qualificação, tenha boa qualificação e boa avaliação, fica retido nesse escalão até que haja uma vaga. O que em teoria é normal, porque como em qualquer trabalho, nós só somos promovidos se existirem vagas. Mas no caso dos professores isso gera uns problemas adicionais, porque algumas dessas subidas de escalão são necessárias para que os professores saiam do chamado quadro de zona pedagógica, onde estão em situação precária e até mudar todos os anos de escola e ficar longe de casa, e passem para o quadro de escola ou agrupamento. Eu não sou a favor de progressões automáticas, eu nunca as tive, não sou um partidário, mas então a colocação de uns quadros devia estar dependente do tempo de serviço e não do escalão, porque não faz sentido que uma pessoa esteja 6 ou 8 anos a trabalhar de forma precária, sendo um bom profissional. Alguém que tem boas avaliações não devia ficar 8 anos a contrato. A terceira reivindicação é a municipalização das contratações. Aqui não vou entrar muito em detalhe, não sei sequer se é execuível, mas parece-me que a forma como o processo ocorre normalmente, em que os professores estão muitas vezes até o início do ano à espera de colocação, os alunos estão sem aulas, não é a melhor. Não é uma coincidência que cada vez menos pessoas querem ser professores no ensino público. Se fosse tão bom como se diz, não faltariam candidatos, e há cada vez menos pessoas a quererem ser professores. Mas dito isto, também é preciso que os professores entendam que em nenhuma profissão toda a gente chega ao topo de carreira, tem que haver critérios e até barreiras ou limitações para que isso não aconteça. A melhor forma de desvalorizar a causa e até perder o apoio popular é continuar a bater nas progressões automáticas ou nas que fingem não o ser, mas na prática são, e continuar a defender a ideia que todas as pessoas têm que chegar ao escalão máximo, que não acontece em lado nenhum. É uma causa que mais uma vez digo, sou simpático, Mas, mas temos que ver o que é que o governo vai fazer. pois, e era isso que eu te queria... Aqui tenho dificuldade em entender qual é que é Pois, a boa dose para essa negociação. Eu percebi que tens aí pontos em que concordas, outros que discordas. Quem é que tu achas que tem mais razões para continuar? Porque, quer dizer, se por um lado os professores estão a esticar muita corda, por outro lado o governo está a ser um durão, não é? Eles não deveriam ceder um bocadinho. Eu não sei se os professores estão a esticar muita corda, porque repara, durante eu não sei quantos meses as escolas estiveram fechadas por causa do Covid e não Pois. vi ninguém muito preocupado com os alunos que não estavam a ter aulas. Agora toda a gente parece escandalizada. Como é que é possível? Os professores estão a fazer greve e os alunos não têm aulas durante uma semana. Os alunos estiveram em casa durante 3 ou 4 ou 5 meses, já não sei ao certo, e ninguém se preocupa muito com isso. Portanto, Nós temos a sorte de termos um professor connosco na conversa hoje. Convidámos especialmente o Diogo Hofbauer para falar acerca do ensino. Sou um especialista? Hoje sou um Tu és, especialista? tu és sempre um especialista. és sempre um especialista, também ia dizer isso. Mas, quer dizer, o Gonçalo já falou, tivemos realmente 2 anos de pandemia, pá, os alunos, toda a gente se percebeu que aquilo não estava a correr muito bem, eles perderam ali imenso tempo, as aulas online foram um fiasco. O que é que tu, na tua experiência, porque a mim eu tenho pensado mais nisso, o que é que isto, quer dizer, se por um lado há alguns pontos em que eu concordo também com os professores, porque eles têm direito a reivindicar algumas coisas, outras são um bocadinho estapafúrdias, como essa este subir na carreira sem dar provas, também me parece um bocado assim desatualizado, para não dizer outra coisa. Mas quer dizer, voltando aos miúdos, o que é que achas que isto provoca aos miúdos, estas greves? Sabe, eu trabalho como professor, ainda que não trabalho em escola, mas vou falar disto. Não me reconheço, não me identifico como fazendo parte do corpo docente. Sou género neutro a nível da docência. E por isso eu vou falar isto um bocadinho de fora. Eu sou alguém que, apesar de ser congenitamente anti-Estado, anti-poder, ou até por causa disso, por serem mais conectado com a direita, seja lá o que isso quer dizer, eu valorizo muito os direitos laborais e as lutas dos trabalhadores. E se eu tivesse crescido nos anos 20 do século passado, eu teria sido sindicalista, comunista, tinha apelado à morte do porco capitalista do charuto. Não tenho dúvidas disso. Acho que o timing histórico é muito importante.
Portanto, dou muita importância a estes direitos laborais. Acho que em Portugal as pessoas não têm muito apego a esses direitos, essa dignidade ou a consciência deles. E escravatizam-se por migalhas, trabalham dia e noite, sem descanso, para chegarem ao fim do mês e não terem dinheiro. E como eu acho que a exploração laboral em Portugal é uma realidade, de modo geral, gosto quando trabalhadores tentam fazer ouvir as suas reivindicações. Duas questões deixam-me pé atrás em relação aos professores. A primeira e a principal, e mais uma vez reforço que, tal como o Gonçalo, tenho simpatia pela luta e pelas reivindicações que fazem. O meu principal, primeiro problema e o principal, que me deixa um bocadinho hesitante em apoiá-los completamente, é que os professores são socialistas. Exigem que seja o Estado, o grande líder, a decidir tudo em relação ao que as escolas devem ou não fazer, e não entendem que a educação em Portugal não está como está e a carreira deles não está como está, apesar do Estado, mas sim graças ao Estado. Há uma mentalidade centralista enraizada na classe. E está enraizada porque está convencida que o Estado é que lhes dá os privilégios de quais eles não querem abdicar, e, portanto, abdicar do Estado seria abdicar dos privilégios, eles não o querem fazer, e é muito difícil contrariar ou explorar soluções alternativas em conversa com a maioria dos professores. A outra questão, já realçaste, Zé Carlos, e tu também, Gonçalo. Eu trabalho como professor, ainda que não numa escola, e posso assegurar que os professores, a classe docente, é uma classe brutalmente covideira. Aliás, eu diria que a seguir aos profissionais de saúde, nós devíamos construir uma estátua de metal com dois professores assaimados com Furos. buracos na cabeça, porque realmente foram muito ortodoxos. Não dês ideias ao Medina, está bem? Moedas em que Agora, gastar o nosso Moedas, dinheiro. credo. agora era o Moreira, mas o Moreira se calhar não ia muito por aí. Pois, também não sei. Mas realmente os professores foram muito ortodoxos a seguir a religião covideira e mereciam a estátua. Foram excelentes missionários dessa mensagem. E, portanto, é muito difícil para mim empatizar com a reivindicação de direitos de pessoas que tiveram durante meses a ver as suas crianças assaimadas e privadas de ser crianças. Tudo isto, e não foi só sem abrir a boca, do seguir regras. Eu vi e sei que foi enforçando essas regras com muito rigor e muito prazer. Sobretudo as professoras fêmeas, enfim. É muito difícil para mim aceitar que compreendam sequer os conceitos de direitos e dignidades quando estão agora com a boca cheia deles. Porque no meio disto tudo, nós tivemos alunos sem aulas durante meses, que ficaram psicológica e fisicamente traumatizados por vários fatores, mas sobretudo pelo uso obsessivo da mordaça no focinho, que os atrasados dos pais os fizeram usar, e os professores, e com atrasos profundos a todos os níveis, com incapacidades gritantes ao nível do raciocínio, da interpretação, da escrita. Eu convivo com miúdos no meu trabalho todos os dias e não os vejo menos capazes ao nível cognitivo do que gerações anteriores, pelo contrário. O acesso generalizado à informação e vários tipos de estímulos diferentes deixou muitos deles até com uma intuição geral da vida que eu não tinha com a sua idade. Agora, esses miúdos e o quanto lhes estamos a falhar enquanto sociedade doente que somos neste momento, preocupa-me muito mais do que professores adultos que, se realmente tivessem amor à dignidade, tinham levantado a voz em defesa das crianças e dos adolescentes, né? Que foram absolutamente perseguidos e coagidos e traumatizados durante a fraudemia, e grande parte desse trauma é responsabilidade dos professores, que impuseram as regras com prazer e sadismo. Muito bem, estava-te a ouvir deliciado. Mas eu estava-me aqui a pensar, porque ao mesmo tempo, e aqui vocês focaram esta vossa ideia, sei lá, eu não vos quero chamar nomes, mas vocês já têm uma pré-ideia dos professores dessa classe. Mas aqui, e agora só focando nas greves e no direito que as pessoas têm a lutar quando as coisas não estão bem, e a mim parece-me que o país não está assim tão bem como a comunicação social tem pintado, e eu gostava só de vos pedir este exercício. O que é que vocês acham que acontecia, ou o que é que vocês acham que a comunicação social estaria a dizer se estas greves estivessem a acontecer com o Pedro Passos Coelho no poder? E começo por ti, e eu que foste tu que acabaste de falar. Aconteceram, e nós sabemos qual era o framing, não é? Dito isso, eu não acho que o framing da comunicação social seja a noticiar esta greve, seja particularmente anti-greve ou pró-governo. Não é Nesta anti-greve, em particular não acho. Não, pró-governo. mas filtrou muito.
Parece. Sim, sem dúvida. Não há dúvida que essa diferenciação existe, e nós vemos-la porque nós tivemos greves de professores durante o tempo de Passos Coelho e sabemos a simpatia que nutriam pelas greves. Eh, Gonçalo, não é um Mas exercício. eu acho que é normal, porque todos nós sabemos que o Pedro Passos Coelho não só foi o pior político que passou pela política portuguesa, como é o responsável por tudo o que aconteceu de mal. Portanto, a comunicação social tratar as coisas de forma diferente é normal, porque apesar de Pedro Passos Coelho ter agarrado no país profundamente em falência, ah, ele é responsável por tudo que aconteceu de mal antes e depois, e eu entendo que a comunicação social tenha sido mais dura com ele, e obviamente que se isso tivesse acontecido esta, esta, estas greves, estas manifestações a acontecerem num governo de Passos Coelho, seria a pior coisa à face da Terra. muito bem. Seguimos em frente, vamos dar um passeio até fora do país e lá fora, esta semana, o Diogo quer falar das prisões que têm acontecido na Turquia. Lá, como cá, quando surgem suspeitas de obras na construção civil com graves defeitos, procuram-se responsáveis. Lá, já não como cá, o governo turco começou a prender empreiteiros em todo o país, acusados de terem feito projetos e construções de má qualidade que teriam contribuído para a queda de edifícios durante o terremoto que atingiu o país. Entre os possíveis crimes está o de violar o Código de Obras turco, que já havia sido reformado após o terremoto de 1999, para evitar a queda de prédios em caso de tremores de terra, e há dois pontos que me fazem confusão. Por um lado, esta pode ser uma resposta do presidente Erdogan, aliás, a tentar reagir à crescente pressão da população. Por outro, eu acho que não são os construtores que assinam as autorizações de habitabilidade. Eu não sei se lá realmente é como cá, mas a minha pergunta, Diogo, é: não achas que tudo isto possa ser uma tentativa assim muito eu até me atrevo a dizer, à governo português, de desresponsabilização do próprio corpo do Estado? Ainda bem que te atreveste, Zé Carlos, porque eu concordo em absoluto com esse atrevimento e acho que não só que a resposta é sim, como é óbvio que sim. Portanto, tu contextualizaste muito bem, todos sabemos que esta última semana então ficou Eu estou marcada aqui para isso. um dos maiores, e nós agradecemos muito o teu trabalho, ficou marcada por um dos maiores desastres naturais enfim, do nosso tempo de vida, não é? A nível de vidas humanas perdidas e perdas materiais. O número de Eu mortos ouvi não uma foi senhora, referido, está bem nos agora deixa-me só 35. fazer este parênteses que eu acho delicioso. Tu estás a falar isto, é um desastre natural, mas eu ouvi uma senhora, que eu agora não me estou a lembrar o nome da senhora, mas era uma senhora com muito amiga da cúpula política portuguesa. É Inês Pedrosa, eu acho que sei Exato. que vais referir. Meu Deus. Ela, portanto, as alterações climáticas são responsáveis pelo terremoto. Ela não disse isso diretamente, disse que iam acontecer mais sismos agora por causa das alterações climáticas. Em que medida é que as alterações climáticas têm impacto nas placas tectónicas? É algo que ela me teria que explicar cientificamente. Era uma questão de perguntar à senhora. Podemos convidá-la, aliás, para vir a Sim, um um programa dia destes. um dia Ok, destes. mas desculpa interromper, continua, por favor. Não, fizeste bem, até porque eu ia referir, não necessariamente a senhora, mas essa alegação que não partiu só dela, longe disso. Meu Mas, Deus. portanto, tivemos uma grande tragédia, 35 mil mortos é a última atualização, e de facto estes desastres naturais sempre ocorreram. Lá está, segundo a cartilha, irão piorar. Mas as suas consequências podem ser mitigadas, sobretudo numa área já propensa a este tipo de eventos. E a verdade é que há muito tempo que o primeiro-ministro Erdogan era acusado de ignorar essas regulações, não é? Que obrigam, tu falaste muito bem desse código de 99, que foi depois de um grande terremoto e que Sim. estabeleceram certos parâmetros, não é, de segurança para a construção de Sim. edifícios. Esses parâmetros já se sabia há muito tempo na sociedade turca que não estavam a ser cumpridos, com a cumplicidade corrupta do regime, Claro. e como tal isto era uma desgraça à espera de acontecer. Todos nós vimos os vídeos e os edifícios caem como castelos de cartas. E o Erdogan vai, isto é um dado extremamente relevante, o Erdogan vai a eleições em maio, né? E como tal a começar já a sacudir o pó do seu capote, neste caso o pó, e foram já emitidos 113 mandatos de prisão para arquitetos e engenheiros civis envolvidos na construção dos edifícios. Naturalmente que é visível à distância que estas detenções vão servir para, como tu disseste bem, Zé Carlos, de direcionar a revolta popular para os arquitetos e para os construtores e desviá-la
assim, dos responsáveis governamentais, que permitiram durante anos a construção e manutenção de edifícios que não tinham os critérios de segurança. Eh, Sabemos também que foi com esse objetivo, porque também foram, além dessas detenções, foram também detidos 64 indivíduos por posts provocatórios sobre os sismos e por fake news publicadas na internet sobre os sismos. Por isso sabemos que Cristina Ferreira é uma fã de Erdogan. E eu trouxe essa história, e não tenho muito a acrescentar aos factos, mas eu trouxe esta história porque existe, sobretudo em Portugal, existe muito esta relativização da corrupção como algo normal, que no fundo é uma projeção dos próprios vícios das pessoas. As pessoas sabem que colocadas numa posição de poder iriam ser facilmente corrompidas e, portanto, deixam essa situação passar. Uma pessoa tem mais incompreensão em relação a crimes como homicídio e pedofilia, em que uma pessoa se sente incapaz de as praticar. A corrupção, uma pessoa sente-se perfeitamente capaz, dadas as condições corretas, de o fazer, e portanto a corrupção é sempre encarada como algo, opá, meteu no bolso, roubou, mas fez, a ocasião faz o ladrão e não sei o quê. E há um desculpar constante da corrupção como um crime menor e pouco impactante, e este é um exemplo perfeito da forma bem concreta e real como Mas responsáveis. estás a falar de que país agora? Que eu estou baralhado. Estás a falar do nosso país? Que país é que estás a falar agora? Jesus Cristo não era o único especialista em analogias, E mais? há outros que o fazem com habilidade, eu estou a tentar. Eh, Hum, e se se de facto este impacto negativo da corrupção, ou desastroso da corrupção, é bem mais notório em áreas como da construção civil, que pode levar a desastres destes repentinos. A verdade é que tem um impacto diário e constante no funcionamento das instituições que nós, erradamente, decidimos colocar como responsáveis pelo nosso bem-estar e, portanto, é bom que as pessoas nunca se esqueçam que compadrios e subornos e amiguismos e favores e potedo não são só pormenores ou males necessários, são crimes que uhum, destroem vidas e uhum. não são os dos envolvidos, garanto. Pois é, deixa-me ouvir então, porque nós a seguir queremos falar muito do Nord Stream 2 e eu vou só perguntar aqui uma coisa assim mais rápida ao Gonçalo. E eu aqui, depois do que o Diogo disse, tu achas que eles estão que o Erdogan está a prender, portanto, vai prender mais aqueles que não concordam com ele ou aqueles que concordam com ele, que são amiguinhos, pronto, esses, pronto, tiveram azar. O prédio caiu, mas foi um azar. Eu acredito que ele vai meter um pouco a colher, mas deixa-me voltar Aproveita, aqui ao Diogo faz saber. e dizer que ele estava aí muito bem até começar a criticar o Potedo. Eu não percebo qual é a necessidade de estar a falar nessas coisas. Bem, sobre esta questão, foram emitidos mais de uma centena de mandados de detenção, como o Diogo referiu, mas isso tem tudo um sabor azedo, porque mesmo que todos os culpados, mesmo que até os culpados políticos fossem apanhados e levados a tribunal, ou presos, ou quer que seja, isso não ia resolver nada, porque as pessoas que morreram já estão mortas, as que estão traumatizadas para o resto da vida irão continuar. O que isso podia fazer, e se calhar é um pouco a minha personalidade, é tentar pensar nas tragédias como tentar ir buscar um pequeno lado positivo nisso. O lado positivo seria como é que podemos prevenir, não só na Turquia, mas em todo lado, como é que podemos prevenir esse tipo de coisas. O Diogo mencionou a questão da corrupção. A corrupção, isso dava para fazermos 4 ou 5 programas só sobre isso. A corrupção tem um problema, tem vários problemas, mas tem este problema endémico de que corrompe as organizações e nós às vezes pensamos, bem, que a corrupção aconteceu ali longe, o vereador da habitação enriqueceu subitamente, mas também qual é o problema disso? O problema é que se houver um sismo aquele prédio cai. Mas estás a falar de que país? Nós estamos a falar da Agora, Turquia, não agora, agora, agora estou a falar de forma geral, mas falando de Portugal concretamente, nós estamos numa zona complicada, com potencial para incidentes desse género, e eu não estou confiante que a construção em Portugal seja completamente isenta dos problemas que estão a acontecer agora na Turquia. Pois. E se calhar podíamos aproveitar esta parte que eu estava a dizer, podíamos aproveitar o lado positivo de olhar para o que aconteceu, para a tragédia que aconteceu e se calhar olhar para o que nós estamos a fazer e para o que fizemos e tentar eventualmente remediar alguma coisa ou evitar que aconteça no futuro. Porque eu não me admiraria que o que aconteceu lá acontecesse cá parecido ou igual. Muito bem.
Diogo, querias dizer mais alguma coisa? Não. Não, 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 estou ansioso Podemos para falar avançar, do continuamos tema. fora do país com o Gonçalo. E o Gonçalo vai querer rebentar com o que resta do Nord Stream 2. Eu confesso que não percebo a tua insistência, pá, em arrebentamentos. Eu gosto de arrebentar, eu gosto de arrebentar coisas. A semana passada vieste com os balões e querias arrebentar os balões, tudo que fosse balão. Esta semana queres falar dos rebentamentos ou da arrebentação do Nord Stream 2. Eu ia-te pedir que explicasse um bocadinho, que enquadrasse aqui um bocado, e a minha preocupação é, tu tem alguma coisa a ver com a fatura do gás que pagas aí em Berlim? Também tem, a minha fatura do gás aumentou bastante. E uma história engraçada que não tem a ver com isto. No início do inverno, eu temei que não ia ligar o aquecimento. Eu disse: não, eu não vou participar nesta loucura. Mas a minha teimosia durou uma semana, porque depois fiquei doente e a temperatura, quando a temperatura bate os -5, não há heróis. Não, portanto, não aconselho, não aconselho de todo. Não é um tipo de tratamento que vocês devam fazer a vós próprios. Bem, eu começo por dizer que este é um dos assuntos mais complexos que eu aqui já falei e qualquer cidadão ganha em informar-se e ler mais sobre o assunto. Eu acredito que no futuro os historiadores irão olhar para isto e pensar que este foi um dos grandes eventos do nosso século. Eu vou tentar abordar em termos gerais o que é o Nord Stream e o que foi o resultado da investigação do jornalista Seymour Hersh, que é um Pulitzer Prize. Ele é um jornalista de investigação com uma carreira reconhecida, e que nesta investigação ele diz e explica o porquê e como o Nord Stream foi sabotado e por quem. Para começar, é importante se calhar explicar para quem não sabe o que é o Nord Stream. Portanto, em linhas gerais, são gasodutos, são conjuntos de gasodutos que servem para transportar gás da Rússia para a Europa. O gás chega à Alemanha e depois serve, ou servia, outros países à volta. Existem dois grupos de gasodutos, um que está, ou melhor, que estava em atividade desde 2011, o chamado Nord Stream 1, e o outro, o Nord Stream 2, que apesar de ter sido finalizado, nunca chegou a funcionar devido a burocracias, e depois meteu-se a guerra e as sanções e acabou por não ser ativado. A construção foi financiada por empresas privadas, mas com uma grande parte de apoio estatal, apoiado em grande parte pela Rússia, mas também pela Alemanha, pela Holanda, Suíça, Finlândia e outros países. Estamos a falar de milhares de milhões de euros, ou billions, como os americanos diriam, pagos com dinheiro dos contribuintes europeus. Portanto, o Nord Stream não é só propriedade russa, o maior acionista é a Gazprom, mas há muito dinheiro investido que é dos contribuintes europeus. Os Estados Unidos, desde o início, sempre se opuseram ao Nord Stream, muito antes da guerra, muito antes da guerra na Ucrânia, porque, por um lado, isto criava proximidade entre a Rússia e a Europa, por outro, os Estados Unidos são exportadores de gás, e com este gás barato e acessível vindo da Rússia, os americanos perdiam a competitividade para vender o seu próprio gás, mas também a competitividade comercial em relação à Europa, porque o segundo gasoduto tinha potencial para fornecer energia ainda mais barata e tornar a Europa ainda mais competitiva. Os americanos não foram propriamente subtis, e Biden chegou até a dizer numa conferência de imprensa ao lado do chanceler alemão que não haveria Nord Stream se a Rússia invadisse a Ucrânia. Quem quiser ver o vídeo da conferência de imprensa, parece claro que ele diz implicitamente que aquilo não vai continuar de pé. Pois bem, Seymour Hersh explica em detalhe a sua reportagem, mais uma vez vale a pena ver. Ele explica a forma como os Estados Unidos, com o apoio da Noruega, os dois países que mais aumentaram a sua exportação de gás depois da guerra, planearam e executaram a destruição dos gasodutos Nord Stream, uma ação levada a cabo por mergulhadores super especializados, os melhores do mundo nesse campo, que colocaram explosivos e detonaram os gasodutos à distância. Em suma, os Estados Unidos fizeram um ataque em solo europeu, em território de aliados, destruíram uma infraestrutura paga em parte por dinheiro de contribuintes europeus, e isso deveria estar a ser tratado como um dos maiores incidentes diplomáticos do último século, deste século, mas está a ser convenientemente ignorado, inclusivamente pela comunicação social. Dois pontos finais, para não me estender demasiado. Há muita gente que diz, pois, mas isso não interessa porque nós não temos relações com a Rússia e não devíamos sequer importar o gás russo. Até podemos ter essa opinião, é conhecido que eu não partilho, mas primeiro, isso é uma decisão para ser tomada pelos países europeus e não pelos Estados Unidos, e segundo,
a Rússia até pode mudar de regime, nada garante daqui a 15 ou 30 anos as relações diplomáticas não mudem, mas nós não vamos ter a opção de voltar a usar os gasodutos porque foram destruídos. O último ponto é para a catástrofe ambiental. Este é provavelmente o maior envio massivo de metano para a atmosfera, pelo menos o maior na história conhecida. Depois do CO2, atribui-se ao metano a maior responsabilidade pelas chamadas alterações climáticas, e parece que, e isto é uma coisa que eu achei curiosa, que parece que combater as alterações climáticas é o nosso maior desígnio, é uma questão de sobrevivência da espécie humana, emergência climática e essas coisas todas, exceto quando é causado por um ataque terrorista norte-americano. Aí deixa de ser prioridade, até os movimentos ambientalistas ficam em silêncio sobre o assunto. Uma última frase para dizer que a Europa tem a felicidade de ter na sua liderança os políticos mais medíocres e com menos espinha dorsal dos últimos 100 anos, pelo menos. É trágico e dá até algum desespero pensar nisso. Deixa-me só ouvir-te. Eu queria ouvir a tua opinião. Porque é que achas que isto está a acontecer? Porque é que achas que os grupos ambientalistas estão calados? Porque é que achas que isto não veio assim a público? Porque é que achas que a Rússia também está calada? A Rússia não tem falado muito sobre o assunto. Pelo menos eu não. Eu sou mais distraído, mas... A Rússia fala, aliás, quando o ataque aconteceu, outra coisa engraçada foi, quando o ataque aconteceu e o gasoduto foi destruído, toda a gente pensou que tinha sido a Rússia a destruir, como se fizesse algum sentido o país que mais pagou para ter aquela infraestrutura e que nunca se negou a vender o gás, para o bem e para o mal eles nunca negaram a vender o gás, que o tinha destruído, e as pessoas acreditaram nisto. E eles na altura criticaram, e quem segue o Russian Today, o canal russo, o jornal russo que está vetado aos europeus, tem que ter um VPN com o endereço americano ou asiático para conseguir aceder ao jornal, sabe que se tem falado imenso nisso e se tem falado na hipocrisia de ignorar que os americanos têm feito isto. Espanta-me particularmente porque é que o governo alemão deixou que isto acontecesse e, aparentemente, se calhar algumas coisas estão a acontecer no background, mas aparentemente está a deixar que uma infraestrutura que pagou tenha sido destruída por um aliado sem que haja uma repercussão maior sobre isso. A verdadeira causa, francamente, acho que interesses maiores se levantam. Nós estamos a pagar gás muito caro aos Estados Unidos e se calhar existem outras pessoas a serem pagas por isso, não sei. Bem, deixa-me ouvir só aqui muito rapidamente um especialista, porque o Diogo também já nadou nos mares do Báltico e, portanto, ele percebe mais de Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Não sei se... Qual é o que é que tens a acrescentar? Não tenho muito, a não ser reforçar o conselho do Gonçalo de facto ler a peça do Seymour Hersh na íntegra, e queria destacar aqui uma passagem, e eu não vou dar a minha opinião sobre o caso, vou apenas referir uma passagem que eu achei particularmente engraçada e que vem na sequência daquilo que foram as nossas considerações sobre o estado mental de Joe Biden no último episódio, em que depois de todo o planeamento de como é que iriam proceder à destruição do Nord Stream 2, se fosse caso disso. O que o Gonçalo já referiu, Joe Biden, em reunião com o chanceler Scholz, disse textualmente que se a Rússia invadisse não iria existir mais Nord Stream 2, e até houve um jornalista que insistiu, mas como é que vocês vão fazer isso? E ele disse algo do género, we'll get it done, trust me. Este nível de direto. Mas a parte engraçada foi, a que eu achei do artigo é esta. Vários dos envolvidos, e estou agora a citar numa tradução um bocado livre, vários dos envolvidos no planeamento desta missão do gasoduto ficaram consternados com o que consideraram referências indiretas a um possível ataque. A indiscrição de Biden, se é que se tratou disto, pode ter frustrado alguns no grupo de planeamento, mas também criou uma oportunidade. Segundo a fonte, alguns dos altos funcionários da CIA determinaram que explodir o gasoduto já não podia ser mais considerado uma alternativa secreta, porque o presidente acabava de anunciar que sabíamos como fazê-lo. Ou seja, e eu não percebo muito destes juridicês, o plano para explodir os Nord Stream 1 e 2 foi repentinamente rebaixado de operação secreta, o que exigia que o Congresso fosse informado,
para ser considerada uma operação de inteligência de classificação alta com apoio militar dos Estados Unidos. Portanto, a senilidade do Biden criou uma oportunidade legal e diplomática aos Estados Unidos. Portanto, se nós vimos aqui falar das consequências negativas da sua senilidade, temos que lhe dar o mérito quando ele é merecido, e de facto houve aqui um loophole legal que permitiu que só a senilidade do Biden permitiu abrir. Muito bem. Eu aqui, só para terminar, Gonçalo, mas eu não sei se, porque eu acho que eu não percebi, se omitiste uma opinião, eu não a percebi. Mas porque é que achas que isto está, qual é a intenção? Porque é que achas que isto está a acontecer? Muito rapidamente, se o conseguires fazer. A intenção óbvia é os países que destruíram, ou, no caso da Noruega que esteve envolvida, foram os que estão a beneficiar mais com a venda de gás. As exportações de gás norueguesas e dos Estados Unidos aumentaram radicalmente desde a destruição do gasoduto. Portanto, o crime aqui compensou. E a segunda é mesmo, no caso dos Estados Unidos, retirar a competitividade Mas neste à caso, Europa. achas que a Alemanha ficaria calada assim? Eu acho estranho que esteja, mas está. Muito bem. Está calado. Avançamos então, já estamos em rota de colisão com o fim do programa de hoje, e na primeira cobrança estratosférica desta semana, o Diogo quer relaxar e fazer um joguinho. Se possível, um novo jogo do Harry Potter. Eu tenho alguma dificuldade a estas horas da noite em falar inglês, portanto, como é que chama o jogo? É Hogwarts Legacy. Eu não percebo nada de Harry Potter World. E já agora, qual é então o personagem que tu queres encarnar? Não me digas que queres ser o Sirona ou a Sirona. Eu confesso, eu realmente não percebo nada de jogos do Harry Potter, portanto, aquele personagem que era, que não é e agora é. Eu não faço ideia quem é a Sinona. Zé Carlos, eu não faço ideia quem estás a falar. É Hermione? É Hermione que estás a falar? Não se chama Sirona. Eu A acho que ela... rapariga? Não é Hermione? É Hermione, estás a referir-te a Hermione? Hermione? Eu li É. qualquer... Epá, então estás a ver? Eu não percebo mesmo nada. Eu pensei que ele se chamasse... que ela se chamasse Sirona. Cirona. Cirona, eu sei o que é que tu queres. O novo, sabes que eu nem queria trazer aqui. Propriamente o jogo em si, pois, já percebi. Não, porque eu não. Bem, o novo jogo de Harry Potter, para contextualizar, está a ser boicotado. Porquê? Por causa da transfobia da autora J.K. Rowling. E de facto eu não queria trazer muito aqui este tema. Eu não sou gamer, gosto muito de jogar o meu FIFA, o meu FM. Mas tudo que vai para além disso é algo que, enfim, respeito, porque também faço muita coisa que para muita gente será perda de tempo, mas é algo que não é para mim. Mas trago o tema por três motivos. Primeiro porque eu era uma criança que era fã de Harry Potter e fiz parte da geração que viu o primeiro filme já depois de ler os livros, e portanto fui a geração original e devia isso ao meu eu mais novo. O segundo motivo pelo qual eu trago é que o tema foi sugerido por um fã do programa e, como tal, acho que devemos aos fãs estes pequenos gestos. Sem dúvida. E em terceiro, porque o tema é mesmo muito estúpido. Resumidamente, a J.K. Rowling teve a ousadia de dizer que isto vai ao encontro do que falamos no outro dia, relativamente às contradições dos movimentos progressistas. Ela disse que enquanto mulher, enquanto feminista, lhe faz confusão que vulgarizem o termo mulher e entretanto e que o homem é um homem e uma mulher é uma mulher e não quer ver essa feminilidade vulgarizada, e até considerou uma lei qualquer que foi aprovada para facilitar a mudança de sexo na Escócia. Disse que foi o maior ataque às raparigas e mulheres escocesas que ela se lembra, e houve uma publicação também qualquer, que eu já não me recordo agora quem é que fez, que disse algo do género, não disse textualmente people that menstruate, e pessoas que menstruam, e ela comentou algo como, já existia uma palavra para isto, como é que era? E tentou arranjar palavras parecidas com mulher. E esta opinião, que há coisa de 10 anos nem sequer era uma opinião, era uma constatação, foi naturalmente suficiente para a tornar persona non grata. Dentro de que comunidade? Da comunidade de fãs, fãs adultos do Harry Potter. O que é irónico que a comunidade de fãs adultos do Harry Potter esteja preocupada com questões de sexo, já que não o faz. Agora, desde que ela pronunciou todas as suas heresias, tudo o que ela faz, tudo o que ela tenta fazer, sofre
tentativas de boicote. A parte, só quero acrescentar dois factos em relação a esta história. O primeiro, e também foi um amigo que partilhou comigo este pormenor, é que a revista Wired, que faz revisões de jogos e reviews, atribuiu a review deste jogo a uma jornalista, uma mulher, que não tem qualquer review de jogos no seu historial como jornalista, e no entanto foi ela que teve a tarefa de avaliar este jogo, obviamente para dedicar todo o seu caso à defesa da causa trans e muito pouco à jogabilidade. E a segunda informação que eu queria dar é que, de facto, toda esta polémica, como acontece frequentemente com estas questões, toda esta polémica só atraiu mais atenção para o jogo, e o jogo vai fazer muito mais dinheiro por causa das pessoas que queriam que o jogo não fizesse nenhum. Muito bem. Pois, mas eu afinal, Gonçalo, já agora, aqui muito rapidamente, mas eu disse mal. O jogo não tem um personagem qualquer que era trans, que era uma rapariga e que agora é um rapaz, certo? É isso. E foi a partir daí que a polémica surgiu. Não sei se, pelo que eu ouvi dizer, há opções que permitem criar characters e é possível criar characters desse tipo. Eu ainda não consegui jogar porque, para mal dos meus pecados, eu não sou um gamer muito ativo, mas eu ia comprar esse jogo só para. Eu sou um bocado do contra, se alguém me diz não deves Ai, um comprar, bocado. então eu ia comprar de propósito. Mas para o meu azar, os meus computadores estão dotados para trabalho e têm placas gráficas que metem nojo, então não dá, tem que esperar que saia para PlayStation. Ok. Uma coisa interessante sobre isto é que o boicote à J.K. Rowling acontece. Eu na altura ouvi dizer que ela tinha dito uma coisa muito agressiva e eu pensei, se calhar ela disse um daqueles comentários que eu digo todos os dias, mas não, ela limitou-se a criticar a expressão que o Diogo mencionou, pessoa Pessoas com que peludo, menstruam, pessoas que pessoas com menstruam. menstruam, ela criticou isso e disse pessoas que menstruam, querem dizer, depois fez a piada, mulheres, e esse tweet valeu-lhe passar de menina querida da causa progressista para um maior inimigo, pior que Hitler, essas coisas todas. O que serve para provar que as pessoas rebaixarem-se perante a comunidade, o grupo dos progressistas, não lhes traz benefício nenhum, traz-lhes um contentamento temporário. Há de haver um dia que há de haver qualquer coisa que eles não vão gostar de ouvir e aí passa-se de bestial a besta num instante. Pois, muito bem. Ora bem, para terminar, Gonçalo, estratosfericamente, tu queres ir à missa, ainda bem, fico contente, eu que sou um católico praticante, e não fazes a coisa por menos, vais mesmo à Inglaterra. Ora, muito bem, se Deus é o criador de tudo, de todos, de todas e de todos, e os anjos não têm sexo, toda a gente o sabe, está provado cientificamente que os anjos não têm sexo. Sim. Não achas plausível que realmente ele, Nosso Senhor, não tenha género também? A questão dos anjos é interessante, porque se os anjos não têm sexo, não devias dizer os anjos, devias dizer Anjos. anjos ou anjos. Anjos. Não, o Deus não tem género, mas a linguagem tem. Nós aqui falamos muitas vezes de coisas negativas e esquecemos com frequência de apreciar a sorte e o privilégio. Temos nascido num tempo em que as pessoas são mais inteligentes do que todas as outras que nasceram antes delas. Durante milhares de anos pensámos que só havia dois sexos e que estes eram imutáveis. A humanidade, estúpidos, pensava que só havia mulheres, que só as mulheres podiam engravidar e pensava que só os homens tinham próstata. Felizmente, como detentores da verdade e da sapiência universal e até intemporal, sabemos que os factos que tínhamos garantidos, que tínhamos como garantidos até ontem, estão todos mal. O mesmo se passa com a Igreja. Os textos e as escrituras que durante séculos que acompanharam a humanidade nos seus imensos feitos e desvarios, hoje precisam de atualização, porque hoje sabemos melhor que toda a gente que viveu antes de nós. Ironias à parte, não é? Estas ideias não são exclusivamente da Igreja de Inglaterra Mas, e pois, assistam a uma teoria. queres enquadrar um bocadinho, porque eu não enquadrei. Portanto, aqui o caso é a Igreja inglesa que quer
quer rever alguns dos termos que os usa e torná-los mais inclusivos, porque tem havido esse pedido, essa queixa, então a Igreja quer rever algumas escrituras, algumas das formas de dar a sua E missa Deus, para e torná-los Deus, mais e Deus que inclusivos. seja de género neutro. Deus que seja de género neutro, haverá alguma dificuldade, porque há uma parte, pelo que ouvi dizer, que eu não sou um religioso, forgive me, Father. Eu não sei qual é que é o género neutro para Father. Mas o que eu queria dizer é que, ironias à parte, obviamente, que eu gosto de fazer pouco destas ideias, elas não são exclusivas da Igreja de Inglaterra, e assistem a uma teoria de que a Igreja, e aqui refiro também à Católica, tem que se atualizar, tem que ir de encontro aos novos tempos. Eu não sei se tem que ir de encontro aos novos tempos, principalmente se puser em conta os seus próprios valores. Um, e é preciso, se calhar ligamos um pouco àquilo que estávamos a dizer anteriormente, as pessoas têm que entender que o progressismo radical não tem um fim em si. Quem pensa que pode agradar aos progressistas radicais, que pensa que vai haver um dia em que eles vão acordar e dizer: ok, agora chegamos ao fim das nossas demandas e não vamos continuar a pedir ideias mais radicais, isso dia nunca vai acontecer. O que vai acontecer é que, e neste caso com a Igreja, instituições milenares percam a confiança de quem as quer como são, e nessa altura não haverá volta, porque não pensem as igrejas que vão ser os radicais do cabelo cor-de-rosa que vão encher as suas missas e as suas homilias. Muito bem. Chegamos ao fim. Dou-te um minuto, Diogo, se quiseres comentar. Faz Quero, favor. porque de facto achei a tua pergunta interessante, porque de facto, se há entidade que faz sentido ser neutra, a nível de género é Deus, é uma entidade divina, não é a Renata do 12º C, que não faz os pelos do sovaco, não, essa é mulher, ok? Deus faz sentido não ter género ou sexo. Se quisermos ser fiéis à separação destes dois conceitos, não é necessariamente verdade. Mas aqui também não é só uma questão conceptual, é uma questão de linguagem. Portanto, Deus vai ser deidem, suponho. Mas, mais uma vez, se há entidade que faz sentido que seja Dei, ou que tenha um pronome no plural, é Deus, porque Deus é tudo, e como tal, o plural adequa-se. Não é a Renata do 12º C, que não é por ser gorda que é Dei. Calma, Renata. És gorda, mas és uma só. Deus, Ok. Deus não, Body Deus é shaming tudo. agora, Portanto, mesmo para Deus terminar, merece o Dei. Era o que faltava. O que era o que faltava faltava, era o body neste shaming mesmo. programa, depois de um começo brilhante, era um body Body shamingzinho aqui shaming, no final. Só exatamente. falta racismo, não tivemos racismo aqui. Ainda Fica para bem a que próxima. A Renata é uma personagem tipo e não uma pessoa real. Ok. Ora, Deus nos perdoa, então chegamos ao fim do quarto episódio dos Homens do Frac. Eu queria só relembrar, é muito importante isto, que estamos nas redes sociais. Façam um favor de nos visitar e deixem lá o vosso comentário, a vossa crítica ou a sugestão e deixem por lá também o vosso like. Mais importante, elogiem à vontade este sempre vosso e a considerar moderador. Nós voltamos para a semana. Até lá, meus amigos. Boa semana para todos. Um beijo. Até.